Graça e paz, queridos ouvintes, é com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês mais um momento devocional. Desta vez vamos pensar em 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, eu faço essa seguinte pergunta a vocês: quem quer ficar rico? Quem gostaria de ganhar uma bolada, uma grana imensa para poder gastar da maneira que você quer? Muitos de nós responderíamos que sim, lógico. Esse é o desejo de muitos corações que estão ao redor do mundo. Mas, irmãos, nós temos que ter em mente que a verdadeira riqueza a ser buscada é Cristo Jesus. E é sobre isso que Paulo fala ao escrever essa epístola. A igreja de Éfeso estava sendo pastoreada pelo jovem pastor Timóteo, este que é tido como o filho espiritual do apóstolo Paulo. Ele foi evangelizado, ele foi criado nos caminhos do Senhor por meio do ensino de duas mulheres exemplares, a mãe e a avó dele. Mulheres que o instruiu no caminho verdadeiro, no caminho de Cristo. Contudo, esta igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo estava passando um grande problema, um grande erro teológico, uma visão errada sobre a verdadeira riqueza a ser buscada estava inserida nesta igreja. Então Paulo escreve esta carta aconselhando o jovem pastor Timóteo a direcionar a visão daqueles membros para uma visão correta acerca da verdadeira riqueza a ser buscada. Queridos, Paulo fala aqui no versículo 10, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, aqui Paulo deixa muito claro que o dinheiro em si, ele não é o problema, mas o amor a ele é o problema. Todas as vezes que nós colocamos coisas, pessoas no lugar de Deus, isso se torna idolatria. Isso é um pecado que Deus abomina. Irmãos e irmãs, queridos ouvintes, todas as vezes que nós deixamos a cobiça falar mais alto ao nosso coração, nós construímos deuses dentro de nós. E esses deuses, eles requerem adoração. Eles requerem adoração focada apenas neles. Queridos, se nós nos recordarmos em Josué 7:21, lá tem a história de Acã. Acã, ele caiu na cobiça do seu coração, porque ele desejou aquilo que ele não tinha. Ora, Deus havia dito a Josué e ao povo israelita, ao povo hebreu, que não era para pegar nada dos povos que eles estavam conquistando. Ele desejou obter aquilo que ele não tinha. E ele caiu por conta disso. E a condenação foi a morte. Queridos, todas as vezes que nós nos deixamos conduzir pela cobiça do nosso coração, isso nos extravia do caminho de Deus, isso nos afasta do propósito divino para as nossas vidas. Por isso que Paulo fala que alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A palavra grega para dores aqui é odené. E isso significa o quê? É se consumir em grande tristeza. A ideia dessa palavra é o seguinte: todas as vezes que as pessoas, o que Paulo provavelmente quis dizer é que todas as vezes que as pessoas se deixam conduzir pela cobiça do seu coração, elas se consomem em grande tristeza, porque elas analisam que a maneira que elas agiram não foi uma maneira correta, porque elas deixaram ser conduzidas pela cobiça do coração. Por isso, queridos, duas aplicações eu quero deixar para vocês. O nosso contentamento, alegria, ela não tem que estar em coisas, em objetos, mas em Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós temos que fugir da cobiça. Fuja da cobiça. Se o que te faz olhar de forma errada está direcionando você a sair dos caminhos do Senhor, fuja de olhar. Fuja disso. Não flerte com o pecado. Amém?